Transmissão de movimento circular uniforme. Transmissão de movimento circular uniforme é a transmissão de movimento entre duas rodas. Por exemplo, rodas que estão se tocando ou rodas que são a transmissão de movimento é por meio de correias. Nos dois casos, nós dizemos que quando duas rodas estão com transmissão de movimento, nós dizemos que a velocidade de A, a velocidade linear de A, tem que ser igual à velocidade linear de B. Nós aprendemos que velocidade linear é igual a ômega multiplicado pelo raio, concorda comigo? Então, nós podemos dizer que ômega A multiplicado pelo raio de A tem que ser igual a ômega B multiplicado pelo raio de B. Essa relação é básica tanto para esses casos, quando eu tenho duas rodas se movimentando, se tocando, quanto por transmissão de movimento. A diferença é que quando elas estão se tocando, o sentido delas é oposto à outra, são opostos umas a outras, é claro, e quando elas têm transmissão por meio de correia, elas têm o mesmo sentido. Essa é a única diferença. Ficou claro? Uma outra maneira que a gente pode relacionar aqui, nós sabemos também que velocidade angular, nós aprendemos que velocidade angular pode ser 2π multiplicado pela frequência. Substituindo aqui, eu posso escrever da seguinte forma. Pode ser 2π multiplicado pela frequência de A multiplicado pelo raio de A, pode ser igual a 2π multiplicado pela frequência de B multiplicado pelo raio de B. Observem aqui que eu substituí as velocidades angulares, tá bom? Lógico, aqui vai cancelar. Eu posso escrever da seguinte forma também. Eu posso escrever que frequência de A multiplicado pelo raio de A pode ser igual à frequência de B multiplicado pelo raio de B. Ficou clara a ideia? Então essas são as duas fórmulas que nós vamos trabalhar para poder fazer esses cálculos, tá bom? Não é muito complicado a transmissão de movimento, na verdade é bem simples esse assunto. Vamos tentar fazer a aplicação em termos de exercícios, tá bem? Vamos lá agora. Uma cinta, observe aqui esse exemplo aqui, tá bom? Aliás, vou deixar ele bem aqui, tá bom? Aqui no canto superior direito. Uma cinta funciona solidária com dois raios de cilindros R1 igual a 10 centímetros. Deixa eu anotar isso daqui. R1 igual a 10 centímetros e R2 igual a 50 centímetros. Tá aqui a figura, né? Supondo que o cilindro maior tem uma frequência de rotação, uma frequência 2, igual a 60 RPM, letra A, qual é a frequência de rotação do cilindro menor? E letra B, qual é a velocidade linear da cinta? Como nós temos um movimento, uma transmissão de movimento circular, eu sei que a velocidade linear de A tem que ser igual à velocidade linear de B. Como ele está relacionando com frequência, eu posso dizer que frequência de A multiplicado pelo raio de A tem que ser igual à frequência de B multiplicado pelo raio de B. Quanto que é a frequência de A? A frequência de A, que é a frequência 1, no caso, é a pergunta do problema, que eu não sei quanto que vale. Quanto que é o raio de A? O raio de A é 10. Quanto que é a frequência de B? É 60 RPM e o raio de B é igual a 50. Uma palavra de cautela. Vocês podem perguntar por que tu não coloca para sistema internacional tudo? Não é necessário. Pergunte, Lorenzo. Por que tu não coloca no sistema internacional? Porque não é necessário. A não ser que o problema peça, que a resposta seja em hertz, peça que o raio seja em segundos, seja em metros, peça que a velocidade seja em metros por segundos, nós utilizamos as unidades que ele dá no problema, tá bom? Então vai ficar quanto isso daqui? Frequência 1 vai ser igual a quanto? Essa frequência 1 vai ser igual a 6 vezes 50. Isso aqui vai ficar igual a 300 RPM. E essa é a resposta que eu vou utilizar. Eu mudo se o problema pedir. Isso foi a letra A, tá bom? Isso foi a letra A, tá bom? Vamos lá. Letra B, o que ele pede? Qual a velocidade linear da cinta? A velocidade linear da cinta, como é igual, é irrelevante, né? A velocidade linear é igual a ômega multiplicado pelo raio.
Velocidade angular é igual a 2π multiplicado pela... Eu vou utilizar raio de A, tá bom? Para ficar chique, tá? Ômega, o que é ômega? Ômega é igual a 2π multiplicado pela frequência de A multiplicado pelo raio de A. Velocidade igual a 2π multiplicado pela frequência de A, que é a primeira frequência, que é 300, multiplicado pelo raio de A, que no caso, igual a 10 centímetros. Essa frequência vai ser igual a quanto? Então, a velocidade vai ser igual... Eu vou colocar aqui, essa velocidade aqui, esse sistema todo que ele está colocando, que ele está pedindo aqui, em sistema internacional, tá bom? Porque, embora ele não tenha falado nada, pessoal, trabalho com o sistema internacional mais simples, tá? Sistema internacional, o que significa? Metros, segundos. Frequência, em hertz. Período, segundos e assim por diante, beleza? Então, vai ficar 2π multiplicado pela frequência de A. Quanto que é a frequência de A? 300 RPM, dividido por 60, né? Porque para transformar rotações por minutos para hertz, basta dividir por 60 multiplicado pelo raio, que é 0,1. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2π multiplicado por 30 dividido por 6 igual a 5 multiplicado por 0,1. Isso aqui vai ser igual a quanto? 5 multiplicado por 0,1 é 0,5. 0,5 multiplicado por 2 é igual a quanto? 1π centímetros, no caso, metros por segundo. Bem simples, não é verdade? Para fazer mais uma para fixar a ideia. É a P207 da página 131, exercício 2. Ele fala bem assim: a engrenagem A, acionada por um motor, gira com velocidade angular igual a 30 radianos por segundo. Velocidade angular igual a 30 radianos por segundo. Sabendo que o raio de B, deixa eu escrever essa parte aqui que eu não coloquei. Sabendo que o raio de B é igual a 2 vezes o raio de A, e que o raio de C é igual a 1,5 o raio de A, determine os sentidos de rotação, e as velocidades angulares das engrenagens B e C. Muito bem, vamos lá. Como ele já pediu, ele deu o A, eu vou fazer A com B e A com C. Tá bom? Bem simples mesmo. Vamos lá? Por partes. Velocidade de A tem que ser igual à velocidade de B. Durante as gravações eu não posso falar a regra do goleiro Bruno. Entendido? Cancelar essa parte da aula, cortar. Então vamos lá. Então a velocidade de A tem que ser igual à velocidade de B. O que significa isso? Que ômega A multiplicado pelo raio de A tem que ser igual a ômega B multiplicado pelo raio de B. Quem é a velocidade angular de A? Igual a 30. Quanto que é o raio de A? Aí tu fala, o raio de A é o raio de A. Quanto que é o ômega de B? Boa pergunta, na verdade, velocidade angular de B. Quanto que é o raio de B? Está escrito. Tá vendo aqui, olha? O raio de B é igual a quanto? 2 vezes o raio de A. Está escrito aqui, o raio de B é igual a 2 vezes o raio de A. Então, quanto que é o raio de B? Aí tu fala, 2 vezes o raio de A. Olha o que eu vou fazer. Velocidade angular de B vai ser igual a quanto? Velocidade angular de B vai ser igual a quanto? A 30 dividido por 2. Portanto, a velocidade angular de B vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 15 radianos por segundo. Ainda falta o sentido do movimento. Vamos lá. Se a engrenagem A ela está se movendo no sentido anti-horário, consequentemente a engrenagem B vai ficar em que movimento? Em que sentido? No sentido horário. João, você que está vendo a nossa videoaula aí, João, preste atenção. Se a velocidade angular de A está indo nesse sentido, a de B ela tem que girar no sentido contrário, tá bom? Então, isso aqui está no sentido anti-horário. Então, isso aqui vai ficar no sentido contrário, que é o horário. É por isso que eu escrevi aqui, tá bom? Agora, vamos fazer de quem? Vamos fazer
Eu fiz de A com B, agora eu vou fazer de A com C. Vai ficar como? De novo, a velocidade linear de A tem que ser igual à velocidade linear de C. Por partes, vamos lá. Quem é a velocidade linear de A? É ômega de A multiplicado pelo raio de A. Quem é a velocidade linear C? É a velocidade angular C multiplicado pelo raio de C. Quanto a velocidade angular de A? A velocidade angular de A é igual a 30 multiplicado pelo raio de A. Quanto que é o raio de A? Aí tu fala, raio de A. Quanto a velocidade angular de C? Boa pergunta. Quanto que é o raio de C? O raio de C é igual a 1,5 RA. Está escrito aqui. Aí ficou o fator comum, olha. Não é que é lindo? Ficou como isso daqui? Velocidade angular de C vai ficar 30 dividido por 1,5. Portanto, velocidade angular de C vai ser igual a quanto? 30 dividido por 1,5 é igual a 20 radianos por segundo. Ainda falta o sentido do movimento. Preste atenção. Se o A ele vai gerar para esse lado aqui, sentido anti-horário, o C vai gerar o quê? No sentido horário, lembra? Oposto. Lembra disso aqui? Ó? Então vai ficar também, por uma coincidência do destino, tá bom? No sentido horário. Senhores, isso aqui é a parte básica de movimento circular, tá bom? Façam um exercício, tentem fixar bem, não é complicado, tá bom? Vamos continuar estudando, pessoal. Muito obrigado. Vamos continuar estudando, pessoal. Muito obrigado.